O ex-presidente Jair Bolsonaro continua preso, cumprindo pena de 27 anos e 3 meses de detenção na Papudinha, em Brasília. Os peritos da Polícia Federal concluíram que o ex-presidente sofre de diversas comorbidades, como obesidade, hipertensão, apneia grave, refluxo, lesões na pele e também aderências intraabdominais. Mas indicaram que não há necessidade de transferência para cuidados em nível hospitalar. Os médicos apontaram que Bolsonaro não apresenta sinais de pneumonia, anemia e depressão, como os médicos particulares do político colocaram. Tirando essas questões, cresce a pressão política para que Bolsonaro seja transferido para que seus aliados chamam de prisão domiciliar humanitária. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal oficialmente para tratar de uma renegociação de dívidas. Mas, na verdade, o que se sabe é que ele também apresentou o caso de Bolsonaro, como já vinha fazendo pelo telefone há algum tempo, viu? E nessa semana, a defesa do ex-presidente apresentou um novo pedido da domiciliar ao ministro Alexandre de Moraes. Será que muda alguma coisa? Já vou jogar para as meninas essa questão. Lu, vou começar com você. Lembrando que nessa semana, Tarcísio disse o seguinte. Lu, nós temos duas Lus, né? Eu tenho que hoje indicar. Então, mas Luciana Gaston, lembrando que Tarcísio disse que realmente conversou sobre isso com os ministros e que o sentimento, a sensação dele é que está mais factível nesse momento a prisão domiciliar. A gente tem, inclusive, Diego, me avisa, meu editor-chefe, que tem uma falinha de Tarcísio sobre isso. Vamos acompanhar antes do comentário da Lu. Existe assim, um sentimento que está sendo construído, que isso é plenamente factível, isso tem precedente, nós temos outros casos, né? O presidente Collor hoje está na mesma situação, a gente está buscando esse presidente Bolsonaro também. Vamos lá, então. Luciana Gaston. Eu entendo, primeiro, boa tarde a todas, eu entendo como perfeitamente possível. Eu acho que é uma questão humanitária, sim. Nós temos uma pessoa com 70 anos de idade que levou inúmeras facadas lá por aquele maluco e que está passando por situações extremamente complicadas. Eu hoje vejo parcialidade de quem, essa é a minha opinião pessoal minha, de quem está avaliando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque se os médicos de hospitais tão renomados dizem que ele está depressivo, que ele corre risco de vida, que ele tem uma série de problemas de saúde, então o porquê não ser divergente, no caso, os laudos que foram apresentados. Eu acho que o quanto antes ele sair de lá, vai ser melhor para ele. Agora, uma coisa é fato. Até abril, quando a gente começa ali realmente as prévias eleitorais, quando já vai ter sido definido se efetivamente o Flávio vai ou não ser, que já sabemos que vai ser o presencial que vai concorrer pelo PL, e aí o Bolsonaro não vai representar mais nenhum risco, aí eu acredito que vão tomar finalmente a decisão de tirá-lo de lá. A única coisa que eu torço é para que ele não sofra um mal maior e que tenhamos tempo bastante para que ele saia de lá com a sua integridade física não tão mais comprometida do que como já está. Agora, a gente vê, a pessoa comete um latrocínio de um celular ali na rua, sai pela porta da frente de uma delegacia, rindo de todo mundo, não fica nem na prisão, na preventiva, na audiência de custódia já vai para rua. Agora, uma pessoa com estado de saúde como a do presidente Bolsonaro, fica lá mantido numa, ao meu ver, uma prisão extremamente irregular. Quero ouvir a Cíntia também sobre isso. Nessa semana, um pouco antes dessa fala de Tarcísio, dei uma apuração aqui na Jovem Pan com o editor-chefe do site, o Matheus Aleone, em que a gente falou, Cíntia, que a direita está fazendo uma conta de ministros que já estão ali andando de forma favorável a essa prisão domiciliar. São 5 na conta deles, incluindo o presidente do STF, Edson Fachin. Aí também tem ali Luiz Fux, tem Gilmar Mendes, tem Nunes Marques. E a conta, então, está fechando ali para pelo menos metade, porque eles contam 5 votos. André Mendonça também, tinha me esquecido, de 10 ministros que a gente tem agora, né? Você vê essa caminhada também? Olha, Beatriz, primeiro, boa tarde a todos, boa noite. Nós estamos aí com uma situação bem... 6 horas já é meio tarde, meia-noite, né? Então, a gente tem aí uma situação um pouco complicada. Eu concordo super com a Luciana quando ela diz que tem tudo para que essa prisão domiciliar, esse benefício, entre aspas, seja concedido, mas que também tem uma questão de jogo político em tudo isso. E eu também acredito, Bia, que por mais que o cenário venha caminhando para que isso, até porque a pressão política para essa prisão humanitária
ela venha é grande, mas existe, por outro lado, sempre esse receio. Enquanto o jogo do tabuleiro não estiver completamente definido com quem vai ser efetivamente representando cada posição político-partidária, eu acredito que isso não vai sair até antes de meados de abril. Mas, como também disse Bia Luciana, também temo, né, que eventualmente alguma coisa pior, o estado de saúde se agrave, e aquilo que a gente fala sempre, independente de qualquer coisa, isso é minha opinião, a penalidade imposta, ao meu sentir, é exacerbada e não justificaria esse tipo de coisa com o ex-presidente, com a idade que tem e com esse cenário. Acredito que neste ano a prisão domiciliar vai acontecer, mas antes disso, porque veja bem, né, não me estendendo, mas já houve várias negativas. Então agora, simplesmente ceder sem que tenha um fato para que diga, não, a gente mudou de ideia, não, é que há um outro ponto objetivo, isso desmoralizaria as decisões anteriores e mostraria que elas têm uma outra conotação. Se surgir um fato novo, diante da pressão política que possa justificar, não, agora há uma razão para isso, talvez isso aconteça, mas eu não esperaria para as próximas cenas aí imediatamente. A Cíntia falou uma coisa que eu quero ouvir da Maria, ela falou desse prazo ali, estimativa para abril, eu ouvi isso também, justamente por conta do prazo de desincompatibilização. Então, os ministros esperariam o desincompatibilização, né? Para quem não sabe, é o prazo que quem está em cargo atualmente, público, saia, renuncie para poder concorrer na eleição seguinte. Então, ele esperaria para Bolsonaro não entrar tanto assim ou mais ainda no jogo político. Faz sentido, Maria? Faz sentido, Bia, mas resta saber se isso será efetivo ou não, porque a gente já sabe que o Jair Bolsonaro está inelegível, então a sua figura não representa, assim, uma grande mudança no tabuleiro de candidatos, de qualquer maneira, ele estando ou não em prisão domiciliar. E, de qualquer maneira, o seu nome e a sua força vão estar presentes aí no sistema abstrato eleitoral. Então, faz sentido na questão do pragmatismo ali, ele na prisão, a questão humanitária, a questão de ser uma pessoa mais velha com condições de saúde não tão favoráveis, isso faz sentido. Agora, no simbolismo, na simbologia política, nessa eleição, o nome Bolsonaro vai estar aí presente, independentemente dele estar ou não em prisão domiciliar. Resta saber se ele não indo para a prisão domiciliar, os seus apoiadores vão certamente reivindicar essa bandeira e ela vai estar aí na boca do povo, podendo fortalecer o bolsonarismo. Mas, de qualquer maneira, continua firme. Eu concordo com isso. Acho que realmente é o tiro que pode sair pela culatra, se for um mecanismo assim da esquerda, que pode ter uma figura até que cria-se um mártir, né? E a gente sabe que isso pode ganhar a eleição. E nada mais forte na política ou em qualquer movimento social do que um mártir, né? Exato. E também vou pedir para a Luana comentar, já acrescentando, aí Lu número 2 agora, tem também uma pressão dos senadores, tem um movimento coordenado ali no Senado para apresentar um requerimento, né, de prisão humanitária, justamente para fazer pressão para o STF não querer... Eles têm uma tentativa esse ano de não causar mais rusgas, né, mais desentendimento entre poderes, como já aconteceu bastante em 25. Então, os senadores estão achando que esse também é um caminho de pressão. Sem dúvida, Bia. A pressão está se voltando agora, né, por todos os lados em relação a esse tema. Boa noite para você que está nos acompanhando. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Esse ano é a primeira vez no Linha de Frente, então prazer estar aqui com as minhas colegas e com a Bia. Essa pressão ela vai continuar acontecendo, né? Porque, de fato, existe um fato médico, uma condição médica real. Eu concordo com a Maria, com a Luciana e com a Cíntia também em relação a vários pontos, né? Que a própria força que foi feita para que o ex-presidente fosse para prisão domiciliar, ela perdeu um pouco o sentido, logo em seguida, aquela queda que ele teve, que seria uma justificativa plausível para já se aprovar uma prisão domiciliar, mas, no entanto, por conta de todo esse cenário político que envolve também o nome do ex-presidente e as questões institucionais que a gente tem, infelizmente, no nosso país hoje, estão muito mexidas, né? A questão de
legitimidade dos poderes, o diálogo entre os poderes não acontece já há algum tempo. Então, essa dificuldade também vem de muita interferência política nas decisões relacionadas ao ex-presidente. Então, ali era um momento onde poderia ter sido aproveitado para que houvesse essa justificativa, como a Cíntia falou, para uma prisão domiciliar, que agora se enfraqueceu. Porém, politicamente, como não existe um grande outro fato, vamos pensar aqui como eleitores, né, do bolsonarismo. Você não tem um outro grande fato. O seu líder está preso. O filho está como pré-candidato, né, o Flávio Bolsonaro, mas também não tem nenhum fato novo envolvendo. Teve a caminhada com o Nicolas Ferreira, né, que é a tentativa da base de gerar fatos políticos. A gente tem que sempre analisar, né, a perspectiva política envolvendo os fatos, entender que estão se criando, né, buscando criar novidades para que você continue alimentando a base eleitoral até a eleição. Então, essa pressão vai continuar. Óbvio que a gente espera, né, que caso haja legitimidade para ela, o ideal é que aconteça, e também concordo com a Maria que não teria um grande impacto. Na verdade, eles parariam de ter fatos para pressionar e continuar colocando o ex-presidente ali numa posição desfavorável, né, ou como vítima dessa pressão e a falta de humanidade do próprio Poder Judiciário, e deixaria talvez um pouco esvaziado também a pauta da extrema-direita, né, da direita, em relação a Jair Bolsonaro. Então, vamos acompanhar para ver se essa pressão vai ter efeito no curto prazo ou se ela vai se prolongar aí até a eleição, pelo menos.